Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade, no nosso conteúdo, no conteúdo que a gente vai ver durante a nossa avaliação, a nossa prova. E a aula de hoje tem um conceito muito importante que vocês precisam entender, que a gente vai utilizar muito no nosso dia a dia, que é o conceito de pressão. Então vocês abram aí a apostila de vocês na página 30, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui do que é esse conceito de pressão. Então, ó, pressão atmosférica ou pressão barométrica. Então, o aparelho que mede a pressão é o barômetro, tá, gente? É a força exercida por unidade de área, ou seja, eu aplico uma força em cima de uma superfície que tem uma área, eu vou gerar uma pressão. A pressão atmosférica pode ser dada em diversas unidades, sendo as mais comuns a atmosfera, tantas atmosferas, o Pascal, que é Newton por metro quadrado. Além disso, a pressão atmosférica é uma grandeza escalar, resultante da colisão entre inúmeras moléculas presentes no gás atmosférico e os corpos inseridos nesse gás. Então, eu tenho moléculas que se chocam e isso vai gerar o quê? Uma pressão entre elas, vai gerar uma colisão entre elas, tá? A pressão, ela vai depender de alguns fatores, né? E um deles é a altitude. Então ele fala, ó, a atmosfera pode ser compreendida como um fluido. Dessa forma, a pressão exercida sobre os corpos imersos na atmosfera depende da profundidade. Tudo bem? Portanto, os maiores módulos da pressão atmosférica estão em alturas iguais ou menores ao nível do mar. Ou seja, quanto mais alto for, por exemplo, uma cidade, quanto mais alta ela for, menor é a pressão que a gente vai exercer ali. Por isso que quando a gente entra em um avião, a gente fala que eles vão pressurizar a cabine. O que é pressurizar a cabine? Manter toda a cabine numa pressão constante. Porque quando o avião decola, ele vai voar numa altitude muito alta. Então, para que não cause nenhum tipo de problema na nossa cabeça, no nosso ouvido. Quando a gente vai para o Rio, por exemplo, a gente tem uma queda, né? Uma queda de altitude, ou seja, um aumento da pressão. Então, o nosso ouvido acaba ficando surdo. Vocês já devem ter percebido isso quando fizeram esse tipo de viagem ou de passeio em relação a isso. Tá bom? Tá? Uma atmosfera é em torno de 100 mil Pascal. A gente vai trabalhar depois, quando vocês forem estudar esses conceitos no oitavo, no nono ano, né, e até no ensino médio, vocês vão ter essa relação que a pressão atmosférica é em torno de 100 mil Pascal, 100 mil newtons por metro quadrado. Tá? Então, a unidade do sistema internacional é o Pascal, tá? E isso é muito importante, tá? Outro fator, tá? Outro fator que é muito importante também da pressão, né, que altera a pressão, é a temperatura, né? Então, a gente pode ser que a pressão ao nível do mar, ou seja, com temperaturas maiores, né, vai aumentar a pressão com o aumento da temperatura, ou seja, quanto mais quente for o local, mais pressão a gente vai ter. Pensa o seguinte, ó, vamos comparar o Rio com Petrópolis. O Rio é sempre mais quente que Petrópolis. O Rio tem uma altitude menor. Ou seja, no Rio a altura é menor, porém a pressão é maior e a temperatura é maior. E é de acordo com a lei de Gay-Lussac, tá? O experimento de Guericke. Esse experimento foi capaz de constatar a existência de uma grande intensidade de pressão atmosférica, tá? E aí ele fala que constatou que nem 50 homens ou 24 cavalos conseguiram exercer força suficiente para separar os hemisférios, em virtude da grande pressão atmosférica entre eles. Então, pressão, recapitulando, pressão é uma força aplicada em uma área, tudo bem? E a pressão relacionada com a altitude. Quanto mais alto tiver, menor é a pressão. E quanto mais baixo for, mais pressão vai ter. E em relação à temperatura também. Quanto menor for a altitude, maior é a pressão, maior é a minha temperatura. Agora que a gente vai ver um vídeo
complementar para que a gente possa tirar todas as dúvidas aí em relação ao conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.